Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus do Vale da Conquista, em parceria com a COEST, que é a coordenação de extensão e FIC aqui do campus. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o capítulo 19, onde nós vamos estar fazendo a manipulação de arquivos CSV. Aqui eu vou fazer uma consideração sobre o capítulo anterior, o capítulo 18, onde nós vimos a manipulação de arquivos TXT. Lá nós vimos que era possível abrir um TXT de várias formas. Nós podíamos acessar ele somente para leitura, acessar ele para escrita, acessar ele para acrescentar informações. No caso do acesso à escrita, o anterior que eu mencionei, essa escrita era feita por sobreposição. Então, se já existisse um dado lá, com aquele nome e tal, ele ia ser sobreposto, tá certo? Um arquivo com o mesmo nome ia ser sobreposto, então você podia ter perda de informação. Vimos que tinha a criação exclusiva, que ia exatamente gerar um erro caso já tivesse um arquivo, para não ter a questão da sobreposição de dados, perda de informações passadas. Então, esses modos de abertura, nós vamos nos restringir basicamente a só um deles aqui agora, a manipulação CSV, que é o modo leitura. Então, a gente vai fazer a leitura do dado, vai armazenar o dado aqui internamente, vai fazer as manipulações aqui de modo que o nosso dado original, no formato CSV que a gente vai ter na pastinha, ele não vai ser alterado, certo? Então, no TXT, a gente viu várias formas da gente estar manipulando que funcionam também aqui no CSV. Muito embora o que nós vamos fazer aqui é basicamente a leitura e puxar essa informação e trabalhar com ela aqui, sem necessariamente alterar o nosso arquivo original, certo? Então, feitas essas considerações, voltamos aqui. Então, neste capítulo abordaremos os conceitos básicos e técnicos essenciais para a manipulação de arquivos CSV, conhecidos como comas separatórias de valores, ou valores separados por vírgula, em português. Os arquivos CSV são amplamente utilizados para armazenar dados tabulares, em que os valores de cada coluna são separados por vírgula. Assim como um arquivo TXT, um arquivo CSV pode ser aberto e lido com qualquer editor de texto ou processador de texto. No entanto, a diferença é que os dados em um arquivo CSV possuem estrutura organizada em colunas, o que facilita sua leitura e processamento em programas de computador. Em relação ao TXT, eu diria que ele já vem organizado. Então, ele já vem quase pronto para nós fazermos a análise. Então, a gente vai precisar buscar algumas informações, como quantidade de dados, tal, mas essencialmente nós já conseguimos extrair informações de um CSV muito mais rapidamente que no TXT. Claro que cada um, gente, tem o campo que é melhor utilizado, certo? Eu não estou dizendo que os TXT não são importantes, certo? Mas eu estou dizendo que o CSV ele é melhor para nós extrairmos informações, Por exemplo, você tem lá dados, um banco cadastral de diversas pessoas, onde você tem ali o nome da pessoa, a idade da pessoa, o peso, a altura, e você quer colocar um IMC, por exemplo. Então é mais fácil você conseguir fazer isso se seus dados estiverem no formato CSV, certo? Nesse vídeo aqui, especificamente, nós vamos estar mostrando como baixar nosso CSV de teste, falando um pouquinho mais sobre o CSV, certo? Esse tipo de arquivo, CSV, ele é muito comum. Eu coloquei aqui alguns links de plataformas que disponibilizam dados neste formato, para você ver que na internet está cheio deles. Assim como o TXT também, certo? Só que no caso do CSV, como ele é melhor de fazer análise, nós vamos optar por baixar um CSV pronto. Imagina que eu estou querendo estudar uma informação que está disponível lá na empresa ou no órgão público. A gente vai ver que o governo brasileiro disponibiliza muitos desses dados em formato CSV. Temos também plataformas na internet, que é o caso da Cable, essa primeira aqui. A gente vai baixar o nosso CSV dessa plataforma aqui. O que é essa plataforma? A Cable, a Cable é uma plataforma online que hospeda competições de ciências de dados, oferece ferramentas de análise de dados e recursos de aprendizagem de máquina, além de uma comunidade de cientistas de dados e entusiastas que compartilham seus projetos e conhecimentos. Ela foi fundada em 2010 e adquirida pelo Google em 2017. Na plataforma, os usuários podem encontrar e participar de competições de ciência de dados, criar seus próprios conjuntos de dados, publicar seus notebooks e projetos, além de acessar cursos, tutoriais e fóruns para aprender e discutir sobre ciência de dados. Então, essa é uma plataforma bem geral, voltada para ciência de dados. Tá certo? Vamos clicar aqui nesse link, eu coloquei aqui,
www.com/datasets, né, que é onde os bancos de dados, né, os datasets, estão hospedados. Então aqui eu tenho vários datasets, cara. Customer Satisfaction, né, em Highline, né, e tem outros aqui, né, vários, né, se for ler aqui a gente vai ficar muito tempo, né, então ó, só para você ver, ó, é muito dataset disponível, alguns deles estão em formato CSV, certo? Outros estão em formato de SUM, né, que a gente vai trabalhar também, tem outros formatos também que a gente não vai chegar a ver aqui, mas a ideia é a mesma. Você hoje com o GPT, você pode perguntar para ele, né, como fazer análise, né, de dados em outros formatos, tá certo? Usando o Python. Então, não precisa se preocupar se tiver um dado, um tipo de arquivo que eu não falei, aí você pode recorrer aí, ou recorrer às páginas, né, aí na internet que ensinam isso, ou vídeos no YouTube também, certo? Nosso arquivo de teste, gente, ele está nesse endereço aqui, ó, específico. Né? Então, quando eu clicar aqui, eu já vou, né, onde ele está hospedado. O que esse arquivo teste que nós vamos estar manipulando nos próximos vídeos tem de informação? Ele coloca a informação da seguinte forma, ele vai botar lá a quantidade de anos de experiência que o cara trabalhou e o salário que ele teve, né, com base nessa experiência de anos trabalhados. Certo? E a gente vai fazer uma manipulaçãozinha, fazer um gráficozinho ao final, ver, estudar, né, os dados. Né? Então, clicando aqui, ó, nós vamos para endereço específico. Eu já fiz aqui o login aqui. Então, quando você clica a primeira vez, se você acessar por esse link, ele vai pedir para você entrar com a conta Google sua. Aí você vai lá, entra tudo direitinho e vai parar nessa página aqui, certo? Aqui eu tenho o download, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai começar a baixar, porque eu já fiz o login e tudo mais, né? Aí aqui na minha pasta, ó, tem aqui o arquivo salário. Esse arquivo salário já está dentro do meu projeto. Então eu já vou fazer o upload lá no GitHub dele, certo? Vou mostrar aqui, ó. Essa aqui é a pasta, né, do capítulo 19, tá? Aqui, né? Capítulo 19, manipulando arquivo CSV, que é o capítulo que a gente está agora, ó, que está aqui, né, esse arquivo salário. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhadinha. O arquivo CSV, ele se parece muito com Excel. Nesse caso aqui, esse CSV ele está em Excel, mas ele pode estar em TXT, pode estar no CSV próprio, que é igualzinho assim, a fisionomia aqui parece muito com Excel, certo? Tem algumas diferenças, claro, mas a fisionomia aqui vai parecer muito com Excel. Então, ó, observe aqui, ó, eu vou expandir essa célula aqui, porque ele coloca tudo numa célula só. Então aqui, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, ele tem 1,1 anos de experiência, e ele tem aqui, ele ganhou, né, nesse 1,1 ano de experiência, 39.343 por ano, digamos assim. Aqui 1,3 anos, 46.205 dólares, né? Aqui 1,5 anos, ganhou 37.731. Claro que aqui são dados, né, digamos, reais, né? Eu não sei se são reais, vocês façam a leitura, mas acredito que sim, deve ter sido compilado e colocado aí. Observe que a gente, a princípio, pensa em, pô, o aumento do número de anos trabalhados, será que repercute num salário maior, né, a cada ano? E a gente vai tentar tirar uma conclusão disso aí, tá certo? Vou fechar aqui sem salvar, que eu não quero modificar o arquivo, tá certo? Então, fechei sem salvar, tá certo? Então, esse arquivo já está aqui na pasta, a gente já pode, né, fazer a manipulação dele, que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então, essa plataforma aqui, né, ela tem muitos dados, né, a maioria deles são dados, né, em outro idioma, normalmente em inglês, né, mas nós também temos dados disponíveis em órgãos do governo, né, e também empresas. Né? Empresa é um pouco mais difícil, a galera segura, né, porque é informação, né, você não vai passar para o seu concorrente fácil. Mas aqui eu tenho no Banco Central do Brasil, tem o Ministério da Justiça. Eu vou atualizar esse material aqui, gente, sempre que possível, né, com mais links, né, já mostrei como é que funciona, né, eu pego, atualizo aqui, jogo lá no GitHub, pronto, tá pronto. Aí vou estar atualizando sempre esse link aqui, é uma coisa que eu tenho interesse, né, descobrir onde é que se acha dados, porque você ter dados para analisar é algo muito legal, cara, você tirar informações ali, até para criar questões, passar para meus alunos também. Então vamos aqui no Banco Central do Brasil, ó. Então, naquele link lá, nós temos aqui, ó, nós caímos nessa página aqui, tem aqui formato HTML, API, GSUM. GSUM a gente vai chegar a ver aqui, tá certo? No curso, é o próximo capítulo. Mas não apareceu aqui nessa página aqui, né? Se eu não me engano, não aparece nenhum CSV. Mas não quer dizer que não tenha. Por exemplo, se eu vim aqui, ó,
em sistema financeiro. Né? Clicar ali no cantinho aqui, né? Na parte de, vou voltar de novo, né? Vai ver que você não viu, né? Sistema financeiro aqui, ó, em grupos, né? Vou em sistema financeiro. Ele disponibiliza para nós um CSV bem interessante, né? Que é o ranking de instituições por índice de reclamações, cara. Que é das instituições que o povo reclama bastante. Então aqui eu tenho um CSV, né? Vou clicar nele aqui, né? No formato, ele vai me direcionar para essa página. Aqui eu posso baixar, ó, bancos financeiros, ranking de instituições, deve ser por reclamação, né? Isso. Aqui nós temos outro, ó, consórcios, ranking de coisa também por reclamação. Então, se eu clicar aqui, ele vai me direcionar, né, a essa pasta. Eu cliquei no arquivo. Aqui eu posso já exportar, se eu não me engano. Isso, baixar, né? Então, se eu baixar, ele vai abrir aqui, certo? Aqui eu tenho um CSV um pouco diferente. Ele tem uma manipulaçãozinha levemente diferente. Talvez eu faça até um vídeo. Porque ele colocou aqui em cada célula, ao invés de separar por vírgula. Aí você tem uma manipulaçãozinha que vai mudar um pouquinho, porque quando você importa esse CSV para lá, vai aparecer uns pontos e vírgula em algum lugar. Então você vai ter que fazer o split, né? Levando em conta não vírgulas, né? Mas levando em conta ponto e vírgula em alguns momentos. Não sei nem se é o split, né? Mas eu vou estar falando dele. Mas essencialmente nós temos o que? Dados o que? Tabulados, ou seja, dados organizados. Né? Nós vemos que no TXT, por exemplo, a gente tem lá no texto. Né? O texto não é algo necessariamente organizado. Para nós ele está organizado, a gente consegue ler. Né? Mas extrair uma informação dali não é o formato assim, mais adequado. Então, quando os dados estão tabulados assim, como tabela, ou separados por vírgula, né, que é o caso salário, né, que eu vou até mostrar aqui, ó. Vamos abrir aqui o arquivo, ele está aqui na pasta. Quer dizer, já tinha, né, mostrado. Né? Então, percebe que é uma diferençazinha que eu coloco numa célula só. Beleza? Então, gente, voltando aqui, né, só para concluir aqui, nós temos outra plataforma também, que é o Ministério da Justiça. Ele também coloca aí dados, né, públicos. Olha, já abrimos aqui, ó, dados consumidor, CSV. Então aqui tem uma explicaçãozinha e tudo mais, né? Lá na Keiko também tem sobre salário, né? Ele vai dar uma explicaçãozinha, né, aqui do que se trata o arquivo. Às vezes tem uma explicação zona, viu? Às vezes já tem até uma conclusão, alguém já fez, né, o estudo. Às vezes é um banco de dados bem grande, então o cara faz lá os gráficos, coloca tudo. Mas claro, informação ela fica escondida, né? Muitas vezes o cara coloca ali as informações que ele achou pertinente, mas você pode estudar esses dados e achar outras informações, tá certo? O estudo nunca é conclusivo, gente, ou seja, ele pode ser conclusivo para uma pergunta específica, mas há sempre outras perguntas que podem ser feitas. E quando você tem dados aí, você tem algo precioso, certo? Então, você tem aí informações ali escondidas que você vai, claro, garimpar essas informações, beleza? Então é isso aí. Próximo vídeo a gente vai já começar com a manipulação, né, desse arquivo salário, tá certo? E já vamos entender aí esses procedimentos, beleza? Até a próxima.